Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre a energia dos alimentos, porque tudo nesse universo é energia e não poderia ser diferente com o nosso alimento. Querendo ou não, nós absorvemos essa energia, não é algo que a gente possa escolher. Seja energia positiva ou negativa, nós absorvemos e essa energia certamente influencia no nosso campo energético. Então nessa aula vamos falar sobre a energia, frequência vibracional e biofótons. Albert Einstein já dizia que a medicina do futuro será a medicina das frequências. E quando nós aprendemos um pouco mais sobre esse mundo vibracional que está além dos nossos olhos, mas que já pode ser quantificado e entendido, assim como as frequências das ondas de rádio, por exemplo, a nossa relação com o alimento muda. Porque através dele nós podemos elevar ou baixar a nossa própria frequência vibracional. Então, tudo é energia, e isso nós já sabemos, e a energia se traduz em frequência, ou seja, ela pode ser medida através da sua frequência em hertz. E nós podemos medir a frequência de absolutamente tudo, até das nossas emoções. E o que nós sentimos também pode elevar ou baixar a nossa vibração, porque existem emoções mais elevadas e emoções mais baixas, mais densas. Em 1992, Bruce Tenney, um cientista dos Estados Unidos, ele construiu o primeiro monitor de leitura de frequências do mundo. E ele descobriu que a frequência de um corpo humano saudável é em torno de 62 a 72 Hz. E quanto mais alto vibrarmos, mais vitalidade e saúde nós vamos ter. Então vamos falar da frequência vibracional dos alimentos, que também foram estudadas por esse mesmo cientista. E o alimento que tem a frequência vibracional mais alta de todos é o wheatgrass, que é conhecido como clorofila ou grama de gato, que é aquela grama bem fininha, que às vezes a gente encontra no supermercado e que ela é ótima para ser colocada no suco verde de manhã, porque ela vibra altíssimo. Ela vibra em torno de 300 Hz, que é a mesma vibração dos óleos essenciais. Depois da clorofila, vem os superfoods, que são os alimentos com valor nutricional superior aos demais, como a espirulina, a chia, a linhaça, a cúrcuma, o goji berry e tantos outros. Continuando, vem os alimentos orgânicos, que vibram em torno de 75 Hz. Então, a vibração de um alimento orgânico é superior à de um alimento com agrotóxicos. Depois vem as raízes e os tubérculos, que vibram em torno de 30 Hz, e baixando mais um pouco estão os pães, as massas, os processados e os industrializados, que vibram em torno de 0 Hz, ou seja, não possuem mais vibração. E por último, estão todos os produtos de origem animal, como as carnes, os ovos e os laticínios, que têm uma frequência negativa, porque eles carregam a frequência da morte e do sofrimento. Então, segundo Bruce, a vibração de um corpo saudável é acima de 62 Hz. E cada vez que consumimos alimentos como pães, massas, processados, produtos de origem animal, nós estamos baixando a nossa vibração, entrando no mesmo estado vibracional das doenças e permitindo que elas cheguem até nós, porque nós estamos energeticamente compatíveis com elas. A vibração das doenças começam entre 58 e 52 Hz. E por isso que Albert Einstein já falava que a medicina do futuro é a medicina vibracional, porque quando nós entendemos que o nosso estado vibracional também determina o nosso estado de saúde, porque tudo nesse universo é energia, e nós só atraímos o que está no nosso campo vibracional, entendemos um grande segredo do universo e podemos usar a alimentação a nosso favor. Porque se estamos vibrando alto, não tem como algo que vibra baixo chegar até nós. Isso é incompatível. E a alimentação interfere na nossa frequência energética, porque quando consumimos o alimento, ele se transforma em parte de nós. E ele pode baixar ou elevar a nossa energia. Mas não é só o alimento que interfere, as nossas emoções também são poderosas nesse processo. E cada emoção, assim como cada alimento, possui a sua própria frequência vibracional. Então vou falar um pouco da frequência vibracional das nossas emoções, que também podem ser quantificadas para você entender como está tudo relacionado. O estado de iluminação, que foi atingido somente por poucos mestres que estiveram aqui na Terra, é superior a 700 Hz. Depois vem a paz, que é uma emoção que vibra em torno de 600 Hz. Continuando, vem a alegria em 540, o amor em 500, a razão em 400, a aceitação em 350, a coragem em 200, a raiva em 150, o medo em 100,
tristeza em 75 Hz, a apatia em 50, a culpa em 30 e a vergonha em 20 Hz. A vergonha é a emoção mais baixa que existe, mais baixa do que o medo e do que a raiva, por exemplo, porque ela significa a negação. Quem tem vergonha está negando a vida e não tem nada pior do que isso. Então, por mais que você esteja vibrando hoje na coragem, por exemplo, que é em torno de 200 Hz, cada vez que você consome um copo de leite ou um pedaço de carne, por exemplo, você está baixando a sua frequência energética e ficando mais próximo de emoções negativas. E assim ficando vulnerável para que as doenças te encontrem, porque você vai estar no mesmo campo vibracional. E cada vez que você consome um alimento que vem da natureza, como uma fruta, uma folha, um vegetal, você está elevando a sua vibração e se aproximando também de emoções e sentimentos mais elevados e se afastando das doenças. Então, o que nós comemos também interfere nas emoções que nós sentimos. E sabe aquela pessoa que é negativa e que reclama de tudo? Você conhece alguém assim ou você convive com alguém assim? Você sabe o que essa pessoa normalmente come? Eu tenho certeza que ela se alimenta de alimentos de baixa vibração e por isso ela não consegue sair desse campo, porque está tudo relacionado. A explicação para o desenvolvimento das doenças ou do funcionamento do nosso corpo vai muito além do que a nossa medicina estuda e pode comprovar, porque existe uma inteligência maior por trás do nosso corpo físico, que por mais que a gente não veja e não sinta, ela existe e sempre está atuando. E quando nós falamos da energia dos alimentos, não podemos deixar de falar também dos biofótons, que são correntes eletromagnéticas ultra fracas que podemos chamar de ondas de luz e que participam da modulação celular das nossas células. Essas ondas de luz são responsáveis pela comunicação interna das nossas células. Por isso, a energia dos alimentos é fundamental para a nossa saúde. Quanto mais fresco e mais natural for o nosso alimento, mais energia nós estaremos absorvendo, energia vital. Mas se a nossa alimentação for predominantemente de alimentos sem vida e industrializados que não possuem mais vitalidade e energia, o nosso corpo não vai receber biofótons suficientes para a realização das suas atividades fisiológicas. E a comunicação entre as células irá começar a falhar, aparecendo os desequilíbrios do corpo e da mente. A privação de luz que vem da alimentação, predominantemente cozida, processada e de origem animal, junto com a tendência do homem contemporâneo de se afastar da natureza e das suas fontes naturais de luz, leva a população a um estado de má iluminação, que é semelhante a um estado de má nutrição. Porque nesse estado as células do corpo começam a falhar, porque as células não conseguem mais se comunicar com precisão entre elas. E a gente consegue ver isso claramente até na aparência das pessoas, porque uma alimentação fresca e viva nos deixa radiantes, porque ela tem muita energia positiva. Imagine uma lâmpada que está tão suja que ela quase não consegue mais iluminar, e quando a gente limpa, ela volta a brilhar forte. É isso que acontece com o nosso corpo quando nós seguimos uma alimentação baseada em planta. Nós conseguimos recuperar o nosso brilho e a nossa energia, porque nós nos alimentamos de energia vital, que está cheia de biofótons. Então existe muito mais por trás da alimentação do que a gente lê, ouve e estuda por aí. E você vai começar a sentir a sua energia, a sua disposição, a sua criatividade, a sua pele, tudo melhorando na sua vida quando você começar a seguir uma alimentação mais natural, que é rica nessa energia vital, que é rica em biofótons, que são tão importantes para o desenvolvimento de cada uma das nossas células.